teus lábios. Esse é um fogo que quando entra no teu coração, ele começa a queimar. Aleluia. Toda semente do pecado que o inimigo plantou, essa semente não consegue germinar, porque começa a apanhar empurrada aí dentro por causa do fogo que está tomando. O fogo começa a queimar. O fogo começa a queimar. Espírito Santo. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo número 3, versículo 11. O que a Bíblia diz em Mateus, capítulo 3, versículo 11? A Bíblia diz que João Batista estava lá no deserto. Estava lá no deserto. João Batista estava lá. E depois ele estava no Jordão. Ele ia batizar. E depois ele disse: eu vos batizo com água. Mas tem alguém, esse vai nos batizar com o Espírito e com quem? Com fogo. Aleluia! Nós temos que torrar. Temos que queimar. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 17. A Bíblia diz: orai sem cessar. Efésios, capítulo 6, versículo de número 18. A Bíblia diz: orai em todos o tempo. Aleluia. A Bíblia relata no livro de Lucas, capítulo de número 16. A Bíblia diz que de Jesus, capítulo 18, Lucas 18, Jesus colocou todos os seus discípulos e começou a lhe ensinar sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Aleluia. A Bíblia relata no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 36, que Jesus Cristo ele se retirava de manhã muito cedo para poder fazer o quê? E orar. Jesus queimava na oração. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 22, 44, que Jesus estava a orar. Quanto mais ele orava, mais agonia sentia. A Bíblia diz que Jesus orou até o Senhor se transformar em gota de sangue. Oh, glória. Aleluia. Amém. O nosso mestre orou até suar sangue. A Bíblia relata que quando Jesus entrou no templo, quando ele foi para Jerusalém, ele viu os homens a venderem no templo. E Jesus fez uma citação bíblica. Jesus falou que está escrito no livro de Isaías, capítulo de número 56, versículo de número 7. A Bíblia diz: a minha casa será chamada casa de oração. E Jesus quando chega, ele diz: vocês vão fazer da minha casa covil de ladrões. Enquanto que Isaías, capítulo 56, versículo de número 7, diz que deve ser chamada de casa de oração. Jesus começa a chutar. Por isso é que a Bíblia relata que o zelo pela tua casa me devora. O que é zelo pela tua casa me devora? O amor que eu tenho pela tua palavra, o amor que eu tenho pela oração, o amor que eu tenho pelos cuidados das coisas do Senhor me fazem até chutar os negócios alheios, independentemente da condição que... Aleluia. Tenho que chutar. Aleluia. Tenho que fazer o quê? Chutar. Amém. A Bíblia relata no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 16, que Deus ele olhou do seu trono e viu que não havia nenhum intercessor. E Deus se entristeceu, porque não tinha ninguém para poder rogar a Deus pelo povo. E sabe o que Deus fez? Muito triste. A Bíblia diz que Deus pegou, colocou o capacete e Deus pegou a espada. Deus disse: eu próprio vou lutar. Isso é uma vergonha. Uma vergonha. Aleluia. Deus, o próprio nosso Deus vai colocar o capacete e vai pegar a espada para vir lutar, porque não tem ninguém para orar. Enquanto que a Bíblia nos diz expressamente no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11: revestivos da armadura de Deus. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Então, nós nos desfazemos da nossa verdadeira luta e agora estamos a lutar contra os irmãos. Começa a haver rixas. Você começa a entender. Oh Deus! Quem não se revestir para lutar contra principados e potestades terá que se revestir para começar a atacar os irmãos. É verdade. Esse irmão se acha ruim. Esse irmão, você é canal espiritual. Presta atenção. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 4, versículo 24, que o nosso Deus é Espírito. Teu Pai é Espírito. Amém. Você não pode ser carnal. Você tem que ser Espírito. Amém. Aleluia. Teu Pai é Espírito, você tem que ser Espírito. Amém. Deus é Pai dos Espíritos. Você, filho de Deus, tem que manifestar a natureza de Deus. Amém. Desde o momento que você não consegue manifestar a natureza de Deus na terra, amado, você pode colocar o seu destino em risco. Assim que aconteceu com Moisés. Ele não conseguiu santificar o nome de Deus por causa da pressão do povo. É aquele jovem que vai na festa, chega na festa,
Bebe-se um pouco, bebe-se um pouco, bebe-se. Irmão, vai perder a salvação. Não, eu sou mesmo aquele quando está orando, mas não transpira. Ai, cara, ainda quando vai vir aqui, vai transpirar mais. O que aconteceu com Moisés? Amado, o que aconteceu com Moisés? Moisés, ele até começou a ser usado por Deus muitas vezes. Mesmo depois de Deus falar que não vai entrar na terra de Canaã, ainda foi usado por Deus. É normal Deus te usar em você, não sei. É normal. Por isso é que a Bíblia diz que sim, Romanos capítulo 9, versículo de número 29, se não me engano. A Bíblia diz que os dons e as vocações de Deus são sem arrependimento. Deus pode te usar normalmente, eu posso estar aqui a pregar. Deus está me usando. E eu já não tenho nenhum pacto com Deus. Aleluia. Amém. Então você nunca pode ficar, não, esse mundo Deus está nos esse mundo já, irmão, cuidado. Amém? Você não sabe que as pessoas escondem na cintura quando estão aqui em cima. A Bíblia diz no livro de 1 de Coríntios, capítulo 14, que a exortação, a Bíblia, quando Deus fala com três propósitos: exortar, consolar e edificar. Hoje Deus me trouxe aqui para poder edificar a tua fé. Amém. Para poder edificar a tua fé. Porque a Bíblia, quando fala em 1 de João, edificar a vossa fé, aquele edificar da Bíblia significa o equipamento. Isso quer dizer o que, irmão Cláudio? Significa que você tem que colocar bloco por bloco. É como se você fosse um templo. A Bíblia diz em 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, aquele caminho que a Bíblia diz que é colocar bloco por bloco. Quer dizer que quando você está em Cristo, existe uma responsabilidade de você a cada dia colocar um bloco. Amém. Muitos pensam que quando estão jejuando, estão a perder tempo, é mais um bloco. Quem não está a construir isso para Deus, ou não está a se edificar para Deus, está a se edificar para Satanás. Já há quem tem, no reino da Shiva, quem já meteu o bloco, acabou, já levantou uma parede. Já levantou parede, aquele vai dar trabalho. Amém? Cada um, irmão, cuidado com o pensamento que você nutre. Cuidado. Existem pessoas que ficam isolados e começam a imaginar coisas negativas, principalmente os adolescentes. Ficam a imaginar coisas negativas, ele já sabe que está imaginando coisas negativas, ainda começa a nutrir a imaginação dele. Vai no inferno. Porque você está a nutrir os teus pensamentos, está a pensar que não é pecado. A Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 5, versículo 28, só de olhar uma mulher e você desejar, pecou. Pecou. Aleluia. Você fica a nutrir, fica a saber que cada vez que você está nutrindo o teu pensamento, está a meter mais bloco, está a construir. Cada vez que você entra em contato com aqueles vídeos, você está a meter mais bloco. Cada vez que você está a meter bloco, e daqui a pouco vai ver, estás preso. E você não está a conseguir sair. E depois vai fazer o quê? Enfraquece e se divide. Por isso é que tudo que Jesus falou é muito importante. Mateus capítulo 5, versículo 20. Jesus disse que quem a santidade dele não ultrapassar, os fariseus e os saduceus, não é digno de mim. Sabe como é que era a santidade dos fariseus e saduceus? Aquele homem que estava lá no templo, eu não sou como esse pecador, eu jejuo 2 vezes por semana. Não é brincadeira, ele mesmo jejua 2 vezes por semana. Não é brincadeira. Ele jejua 2 vezes por semana e dava um dízimo em tudo. Tudo. Um fariseu se plantar aqui com a boia, perdão, acabando de se um fariseu plantar rama na casa dele, e a rama, e da rama, ele vai pegar, vai tirar uma metade, vai trazer na igreja rama, não sabe? Tá que não diz isso? Era assim, tudo tem uma parte, ele tirava lá sempre uma parte. Eles eram fiéis no jejum, na santidade. Mas tudo era para quê? Para vocês não estarem naquele função. Não era decoração. Por isso é que a Bíblia diz no livro de Tito, capítulo de número 1, versículo de número 15, 16. Esse povo só me honra com os lábios, mas o seu coração está muito distante dele. Aleluia. Deus não quer esse tipo de santidade. Deus quer aquela santidade de Deus. De você buscar a Deus. Amém. De você... Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amado, hoje eu quero revolucionar a tua fé. Amém. Para que você, ao sair deste lugar, você não enxerga mais esse mundo do jeito que é. Você não é um habitante nessa terra. Você é um passageiro aqui na terra. As pessoas que estavam numa condição mais desfavorável do que a tua morreram. E as pessoas que estavam numa condição mais favorável do que a tua morreram também. Quer dizer que nós não temos como escapar a nosso arrebatamento. Nem vamos sair dessa terra
deixar uma marca. Aleluia. Você é um passageiro aqui, você não pode sair daqui e deixar conforme você encontrou. Amém? E tem que haver mudança de caráter. Quando nós estamos a falar mudança de caráter, o caráter no grego significa marca. O caráter não muda de acordo com o ambiente. O ambiente muda o comportamento, mas o caráter não. Amado, quando Jesus Cristo ele vem te batiza com fogo, ele não muda o teu comportamento, ele muda o teu caráter. O caráter não muda de acordo com o ambiente. Pode te colocar num ambiente terrível, você que nem a lambula, você que nem o carapau, está num mar salgado, mas ele. A cozinha tem que colocar mais sal. Ele não se contamina. Aleluia. É isso que Deus pede. Então, eu vou fazer a conclusão. Amado, nós vimos Moisés, o maior profeta de Israel, só por não santificar o nome de Deus no meio do povo, ele perdeu a entrada em Canaã. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 9, a orar, dizer: primeira coisa, santificado seja o teu nome. Quando você está orando, santificado seja o teu nome, ora mesmo dentro. Na minha mente, santificado seja o teu nome. No meu coração, santificado. Aleluia. Os irmãos que estão aqui, que oram comigo, sabem, eu para orar, se for 10 horas de oração, 1 hora, eu não sou santificado seja o teu nome. Na minha casa, santificado seja o teu nome. Que seja conhecido como santo, o teu nome seja conhecido santo na minha vida. Quando eu estiver a falar, quando eu estiver a olhar alguém, quando eu estiver a andar, esse é o segredo. Se o nome do Senhor não for. E depois olha o que Jesus faz. Jesus é Pai grande. Olha o que Jesus faz. Quando nós vamos, Jesus fala assim: santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Quer dizer que até o reino de Deus pode se manifestar. Mas se primeiro o nome dele não se tornar santo no nosso meio, o que está a fazer é nada. Não é nada. Porque até o reino de Deus se manifestava no meio de Israel. Milagres aconteciam, mas o nome de Deus não estava se santificado. Todos que saíam do Egito morreram no deserto. Só 2 pessoas é que foram achadas dignas de entrar. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Coloca-se em pé, em nome de Jesus. Aleluia. Diz em Apocalipse capítulo 4 que João, quando foi no céu, ele viu algo extraordinário. Ele viu anjos ao redor do trono. Em Apocalipse capítulo 4. E eles clamavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus,